No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 1 ao 3. Esse código, ele revela algo profundo, um segredo espiritual aqui, e ao mesmo tempo algo que está aberto e está muito próximo de todos nós. Uma coisa que já pode ser dita de cara aqui é que quando ele fala do verbo, ele está falando de Yehoshua, de Jesus Cristo, que nós chamamos aqui de Jesus Cristo, mas o verdadeiro nome dele, Yehoshua, é o verbo. E ele referencia esse verbo como um princípio, como um elemento, uma substância que estava com Deus e que é Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Ou seja, o verbo, que é Yehoshua, que é Cristo, é o princípio ativo pelo qual Deus criou todas as coisas. E é interessante porque quando se fala em Jesus Cristo, na maioria das mentes ainda existe uma conexão com religião, com espiritualidade no sentido da religião. E aqui, especificamente, sem divagar muito, não vou entrar em teologia aqui, eu quero trazer uma mensagem direta e precisa para o seu coração. Aqui João se refere a Yehoshua, a Jesus Cristo, como o verbo, que no original do que foi escrito, esse livro é o Logos, a palavra grega Logos, que significa palavra ou verbo. Não foi escrito originalmente em hebraico, mas existe um conceito para a palavra e verbo, né? No hebraico, que é a palavra dabar, que significa razão, coisa. Ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Yehoshua, Jesus Cristo, é o princípio ativo da vida. É o princípio pelo qual Deus criou todas as coisas. Ele é o Filho de Deus e ele é Deus. É isso que a Escritura, desde os profetas até os evangelhos, revela o tempo inteiro sobre Cristo, Yehoshua, Jesus Cristo. Só que ainda existe na mente das pessoas, por conta do processo histórico, uma ideia de que Jesus Cristo ele é um símbolo ou um representante de uma religião ou de qualquer outra religião. E você não vai encontrar no Evangelho nenhuma indicação desse tipo. Na própria Escritura, nos profetas, na lei, no Evangelho, você não vai encontrar nenhuma indicação de que Jesus Cristo seria líder de uma religião, seria símbolo de uma religião. Assim como Yohanan, que é João, diz aqui, ele é o verbo, ele é o princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Não diz respeito a uma religião, a um dogma, diz respeito à vida. Nós, seres humanos, somos seres que vivemos em 3 dimensões ao mesmo tempo. A gente é um ser híbrido, a gente é espírito, a gente é mente, a gente é corpo. A gente vive em 3 mundos ao mesmo tempo, o tempo inteiro. A gente vive no mundo do espírito, a gente vive no mundo mental, né, na nossa dimensão mental, e a gente vive no mundo físico, no mundo tridimensional. E o princípio ativo de todas essas dimensões é Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso significa que nele nós temos o princípio pelo qual a gente vive e o fim pelo qual nós vivemos. Não diz respeito à religião, diz respeito à vida. Diz respeito a você estar conectado, polarizado naquele que é a fonte
pelo qual todas as coisas foram feitas. No final das contas, é o que todo ser humano busca. Está conectado à raiz, está conectado à fonte, está conectado à verdade. E é interessante, e tem um ponto interessante em relação a esse texto também, porque ele faz referência a Gênesis 1. João aqui ele faz referência a Gênesis 1 no sentido de, assim como no princípio criou Deus os céus e a terra, ele faz um paralelo aqui, ele faz uma analogia para mostrar que Cristo, Yahushua, é o princípio ativo da vida, é o princípio ativo de Deus, pelo qual ele criou todas as coisas e pelo qual ele converge todas as coisas. Então, se aprofunde no conhecimento de Cristo, não no conhecimento religioso. Se aprofunde no entendimento de quem é Cristo. Diretamente, sem a lente da religião, sem a religião como intermediária. Você pode ter a sua religião. Eu estou falando aqui contra a religião. Eu estou falando que você deve acessar a verdade dentro de você de maneira direta. Você tem que tirar o pão do plástico para comer apenas o pão, não comer o pão com plástico. Busque em Deus a sabedoria, peça, invoque o nome de Deus para que, através do Espírito dele, ele possa revelar para você quem é Cristo. E você entender que ele é o princípio ativo que ativa tudo na sua vida. Que pode ativar tudo na sua vida. Porque todas as coisas vieram dele. E a partir dele, todas as coisas funcionam como elas têm que funcionar, da maneira correta. Uma vez que você está dentro desse princípio, desse verbo e desse código. Esse é o sentido do que João está colocando aqui. É o princípio, é a partir de onde todas as coisas começam. Logo, se elas começam a partir da raiz e da fonte, elas podem dar frutos, assim como a árvore. Para ela conseguir dar frutos, ela tem que estar conectada à raiz. Então aqui, Yahushua, Cristo é colocado como verbo, como princípio. É importante que você desassocie na sua mente Jesus Cristo de um dogma ou de uma religião ou de uma ideologia e você busca acessar esse mistério diretamente e entender que, para começar, Jesus nem ocidental ele é. Como humano, ele nasceu no Oriente, mas como Filho de Deus, como Espírito encarnado, como verdade encarnada, como verbo encarnado, ele é o princípio ativo da vida. Ele é o princípio pelo qual todas as coisas são. Acesse o mistério, acesse o código do verbo diretamente, para que você possa ter vida em você mesmo. Para que o reino de Deus habite em você, para que a salvação encontre você. Reconheça Deus como o único Deus verdadeiro e o Verbo, Cristo, Yahushua, como o Senhor e como aquele que foi enviado por Deus como manifestação desse princípio, do qual se descompacta a salvação, a adoção como filhos, onde nós nos tornamos filhos de Deus, onde a gente tem uma conexão com o Criador de todas as coisas, e essa conexão abençoa todas as dimensões da nossa vida. Se conecte diretamente com o Verbo, se conecte diretamente com Cristo, tire Jesus Cristo de qualquer caixa que foi colocada dentro da sua cabeça e acesse o código diretamente. Acesse o Verbo diretamente.